Queimado. Particularmente fui comer, não tá lá essas coisas, não. Que dava um maior trabalhão para fazer nhoque. Deu um maior trabalhão mesmo. Eu que digo. Bom, boa tarde para todos. Nós estamos iniciando a nossa terceira e última mesa do dia, né? Eu tenho um prazer imenso, incomensurável, tem que fazer um português assim bonito, porque esse cara é fera, de trazer o querido mestre, amigo, mentor, professor Rodolfo Berg. Rodolfo Berg é psicólogo junguiano clínico, arte-terapeuta, né? Uma participação muito importante dentro da academia da arte-terapia, depois ele fala um pouco sobre isso. É músico, artista plástico, professor, supervisor de pós-graduações de arte-terapia e psicologia analítica, orientador do grupo de estudos, membro fundador e ex-presidente da ARGE e conselheiro de honra da UBAAT, né? Da UBAAT. Rodolfo Berg. É um amigo querido, como eu falei, é meu mentor nos momentos assim que está crítico. Rodolfo, aí ele, calma, assim. Então, assim, é um cara que Rodolfo, eu estava conversando com a minha esposa antes da gente entrar aqui nessa aula. Eu falei assim, olha, se tem alguém que eu gostaria de ser quando crescer... Não ri não, que é sério, cara. Se tem alguém que eu gostaria de ser quando crescer, esse alguém é o Rodolfo. Porque porque, cara, você é mestre, você é doutor, você é um cara... Quando tu chega ali na Universidade Veiga de Almeida, na Tijuca, só dá Rodolfo, só se fala de Rodolfo. Né, o pessoal dali gosta muito de você. Outras pessoas que eu aprendi a gostar e a amar dentro da área da poesia, que tem você como referencial. E é um cara muito acessível, apesar de todas essas titularidades, apesar de dessa carreira acadêmica longeva, né? Invejável até. É um cara que, a hora que eu ligo, para qualquer loucura, para qualquer empreitada, você sempre diz assim, pô, Jário, conta comigo. Eu acho que isso é a diferença, sabe? E aí, numa jornada como essa, que essa é a nossa primeira jornada psicanalítica, eu não podia me prescindir de ter, numa jornada psicanalítica, né, um psicólogo da sua envergadura e alguém que carrega o legado de Jung. O legado do Jung. Aparentemente, né, alguém pode perguntar, pô, mas o que psicologia analítica tem a ver numa jornada psicanalítica? E eu falei desde o nosso primeiro encontro, a proposta da nossa jornada é a interdisciplinaridade. É mostrar que a psicanálise não está numa caixinha, não está num quadrado em que ela não consiga dialogar com as outras vertentes. E para apagar também alguns mitos, dentre os quais o mito que foi sendo criado do Jung como discípulo de Freud. Quando, na verdade, o Jung nunca foi discípulo. O Jung foi um grande cooperador, né? Amigo, cooperador. O próprio Jung já tinha toda uma jornada antes de Freud. Foi o cara que acompanhou Freud na viagem para os Estados Unidos. Foi o cara que aceitou o desafio de defender a psicanálise dentro da classe médica. Foi o primeiro pesquisador e presidente da Sociedade Internacional. Isso, da Sociedade Internacional. Então, assim, o Jung tem uma importância muito grande, mas sem essa narrativa de discípulo, mas essa narrativa de colaborador. Então, eu não poderia estar numa primeira jornada psicanalítica, e não ter esse diálogo com um psicólogo junguiano e um psicólogo da sua envergadura. Muito obrigado, professor. O tema que inclusive o senhor pensou junto comigo foi esse, né? O que pode o corpo? Clínica, micropolítica e liberdade. Rodolfo, o microfone é seu, meu amigo. Obrigado, Jário, sempre muito generoso. Agradeço o convite de estar aqui nesse simpósio.
Acho importantíssimo esse simpósio, não só no sentido de estar pensando questões sobre o campo da psicanálise, mas como pode-se ver pelas mesas e as palestras, os temas, que, embora tenham um eixo dentro da questão psicanalítica, abordam temas que são absolutamente atuais, né? Então, eu acho que o simpósio ele é um espaço para estarmos pensando a nossa sociedade, o nosso momento, a época que nós estamos vivendo, quer dizer, não só essa coisa difícil que a humanidade está passando agora, né, na pandemia, mas todo um contexto da civilização e coisa e tal. Então, eu acho que esse teu empreendimento, Jairo, é realmente louvável. Eu agradeço muito poder estar aqui junto com vocês, participando. Tá? Eu fico numa posição sempre um tanto, né, de falar para psicanalistas, né, sendo junguiano, daquela outra vez também que eu fui lá dar uma aula lá para o pessoal lá para você, né, que você me convidou, eu também disse alguma coisa assim, né, falei assim, pô, Jade, você vai me colocar no fogo, cara, como é que o junguiano vai falar para psicanalista? Mas eu acho que é isso mesmo, exatamente como você falou, Jairo. Eu acho que a questão aqui, penso eu, e penso não só como junguiano, digamos assim, penso como profissional da saúde, né, profissional que lida com, junguianamente a gente vai dizer assim, né, que lida com a alma das pessoas, né, que lida com a vida das pessoas, né, dentro do setting terapêutico, né, enfim, né. Tem uma janela aqui, o Jário, mas eu acho que... Tem um chat aqui, eu vou monitorando o chat. Está falando para eu aprovar aqui, mas eu acho que não sei. Eu vou coordenando aqui. Fica tranquilo que tem um chat aqui. Tá. Esse chat eu vou coordenando aqui, tá bom? Fica tranquilo. Fica tranquilo na sua saia justa de falar para os canalistas. Não, pois é. Então, o que eu quero dizer é que você está absolutamente correto, Jairo, porque é o seguinte, eu penso que, embora existam diferenças nas questões teóricas, né, entre Freud e Jung, por exemplo, ou da psicanálise como um todo, seja a escola inglesa de Merenkai, ou a francesa de Lacan, enfim, existem diferenças, claro, a respeito da dinâmica inconsciente, coisa e tal, enfim, mas... o objetivo tanto da psicologia analítica quanto da psicanálise é o mesmo objetivo. O que a gente quer é que a vida possa ser vivida de maneira intensa, de maneira ampla, profunda, para todos nós, né? E as questões psicopatológicas e etc. são questões que dizem respeito ao nosso tempo, enfim, e embora a gente possa abordar as questões de maneira um tanto diferente, porque a maneira como entendemos às vezes as coisas não são tão diferentes, os objetivos são os mesmos. Estamos todos no mesmo barco, e esse barco não pode afundar. E eu acredito que não importa se o cara vem de uma escola kleiniana, lacaniana, junguiana, reichiana, eu acredito que no que diz respeito à questão da saúde psíquica, estamos todos trabalhando na mesma direção. É assim que eu penso. Você falou uma coisa que eu vou acrescentar aqui em relação ao Jung e o Freud, sobre ele não ser Jung o discípulo de Freud. É curioso, né? Porque o Jung tinha 20 anos a menos que Freud, né? E nas cartas de correspondência que eles tiveram antes de se conhecerem, né? Eles se corresponderam uns 4, 5 anos antes, né? O Jung escreveu para Freud, né? Impressionado com a leitura do texto, a interpretação dos sonhos, né? E eles se encontraram, e o Jung já nas cartas, mesmo antes deles se conhecerem, ele já chamava Freud de um mentor espiritual.
né? Então, ele tinha um respeito realmente extraordinário por Freud. Claro que já tinham algumas diferenças ali, porque o Jung era um cara tão genial quanto o Freud, tinha algumas diferenças no que diz respeito ao inconsciente, essas coisas todas, a questão da sexualidade, essa questão toda. Mas, mais adiante, também Freud vai chamar o Jung de príncipe sucessor. Não é à toa que ele coloca o Jung lá como presidente lá da sociedade lá, né, psicanalítica, e a contragosto de muitos outros, Adler e tal, Ferenczi e tal, o pessoal que estava lá junto com Freud, né? Mas, enfim, isso é só um comentário aqui que eu acho que, na verdade, são dois grandes gênios, dois grandes pioneiros, é assim que eu entendo. Dois grandes pioneiros, né? E acho que, às vezes, essas divergências, que são teóricas, não deveriam existir dentro do campo da ação prática, dentro da questão social, do intercâmbio e da relação dos profissionais e tal. Quero acrescentar aqui que a minha biblioteca aqui, ela passa, eu tenho Melanie Klein, eu tenho Lacan, eu tenho Bion, eu tenho Jung, Birman, que estávamos falando há pouco, né, ter assistido uma palestra há pouco dele, enfim, eu tenho uma literatura aqui grande aqui, de psicanálise, né, não me furto, né? O meu primeiro grupo de estudos que eu participei de psicanálise foi há mais de 30 anos atrás. Então, é isso, tá? Então, eu vou aqui adiante. Eu tenho... são 5h15, eu tenho até às 18h30, não é isso, Jairo? Isso, 18h30 a gente Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar terminar um tanto antes, para a gente poder abrir também aqui para algumas questões aqui que as pessoas possam... Tá certo? E tem um tempinho também para tocar o alaúde, né? Faz parte. Talvez... Vamos ver, deixa para a próxima, vamos ver. Bom, olha só, eu trouxe esse tema aqui, que é o que pode o corpo. Tá? O que pode o corpo? É uma pergunta. Tá? Isso é uma pergunta de Spinoza, filósofo do século XVII. Essa pergunta que está colocada lá na Ética, que é um texto, talvez o texto mais importante de Spinoza, ela é muito importante, e por isso eu coloquei ela aqui, e já fica claro aqui que eu estou querendo dar uma ênfase na questão do corpo. Tá? E completei aqui o título com clínica, evidentemente, nós estamos falando de clínica, né? Micropolítica, esse é um termo Foucaultiano, tá? É um conceito Foucaultiano que eu quero trazer aqui para vocês, e liberdade. Então, o tema central, na verdade, aqui da nossa conversa é liberdade, que eu acho que é algo sempre pertinente, nunca fica fora de uma hora da gente estar conversando sobre a questão da liberdade, é sempre pertinente, principalmente nos dias de hoje. Tá? E eu quero falar sobre a liberdade na relação com a questão do corpo. Evidentemente que vem aqui a questão da sexualidade, mas também da força criativa, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Porque aqui tem uma pegada também já junguiana nisso, tá? Que não é apenas a sexualidade, mas também a força criativa, a força de trabalho. Aqui já tem uma pegada Foucaultiana, por exemplo, né? Eu não quero passar por Marx, nada disso, mas eu quero trazer aqui para vocês algumas figuras, alguns pensadores que, para mim, me ajudam muito a pensar dentro da questão clínica. Tá? E aqui, então, não estou me referindo mais a Jung. Eu vou trazer aqui para vocês pensadores, principalmente, esses que vão nortear aqui a minha fala para vocês, que é Nietzsche, né? Spinoza, Foucault e Deleuze,
ali junto com Guattari a partir da esquizoanálise. Tá? Então eu vou tentar aqui colocar algumas questões. O meu eixo, ele é um eixo junguiano, mas ele é um eixo em cima dessa esteira filosófica que se nós fôssemos lá atrás na Grécia Antiga, nós íamos tocar nos estoicos, nos cínicos, nos epicuristas, e mais atrás ainda nos pré-socráticos iríamos tocar em Heráclito, enfim. Tá? Então essa é a minha esteira de pensamento. Tá? Então, eu vou aqui, tá? Eu fiz essa apresentação aqui para vocês, para nortear vocês dentro do meu pensamento, tá? Então, eu gosto muito, às vezes, de estar trazendo essa questão, né? Que o corpo é o território onde a guerra acontece, tá? É o nosso corpo. E é isso que nós vamos pensar. Tem uma guerra acontecendo no nosso corpo e que a gente não se dá conta, né? Para isso eu estou trazendo esses pensadores aqui, tá? Então, eu gosto muito de fazer uma provocação para a gente, para todos nós, para a gente, para pensarmos juntos e tal, que é a ideia, a seguinte ideia, mais ou menos, o que faz a gente acreditar que o mundo é como nós achamos que é? O que faz com que eu acredite que o mundo é da maneira como eu vejo, como eu entendo esse mundo? Aí eu posso dizer, mas eu estudo psicologia analítica, eu estudo psicanálise, eu estudo filosofia, eu estudo política, eu estudo religião, eu estudo... Sim, isso tudo diz respeito a um campo que a gente pode definir como saber. Tá? O que me faz acreditar que este saber me mostra o mundo realmente como ele é? Eu vou colocar de uma outra maneira. Por que eu não vejo que esse saber não diz respeito ao mundo como ele é? Por que eu não vejo que esse saber ele não está, de alguma forma, definindo o mundo para mim? Ou seja, o mundo que esse saber... Repara, eu estou colocando aqui religião, arte, filosofia, ciência, eu estou colocando todos aqui num bojo e chamando isso de saber. Claro, existem diferenças do saber da ciência para a filosofia, para a psicanálise, claro, existe uma diferença. Mas eu estou colocando isso aqui, chamando isso de saber e dizendo o que me faz acreditar que isso me mostra o mundo como realmente é. Essa que é a questão. Tá? Então, a partir disso, eu trago para vocês um pensamento do Foucault, que eu acho muito interessante, que é exatamente sobre isso. Que ele diz assim, que nós só vamos ver aquilo que as condições históricas de saber e poder nos permitem ver. Condições históricas significa, né, neste momento, existem condições históricas, arquivos audiovisuais, enunciados, discursos de saber na relação com o poder que fazem com que a gente enxergue as coisas, eu estou chamando isso aqui de mundo, fazem com que a gente enxerguemos as coisas como aquilo que o saber desta época permite que a gente entenda, enxergue. Compreende? E se nós voltarmos 1000 anos, e voltarmos 2000 anos, e voltarmos 3000 anos, nós vamos ver esse mesmo funcionamento. Então, esse é um pensamento de Foucault, que por trás disso, eu vou nessa direção, por trás disso, a ideia de que o enunciado do saber, o discurso do saber, ele forja, de certa maneira, a maneira, então, como eu entendo o mundo. Ele forja o mundo. Tá? E para exemplificar isso, eu vou aqui trazer para vocês, imagino que muitos já tenham visto esse filme, que é o Matrix.
talvez o pessoal mais novo não tenha assistido. Esse filme é um filme de 1999, acho que é isso. 99, esse filme, com o Keanu Reeves, né, fazendo o protagonista e tal. Então, eu vou pegar aqui rapidamente, falar muito rapidamente sobre o filme, porque eu acho que ele exemplifica bem isso. Nesse filme, é um filme de ficção, tá? É extraordinário, é uma trilogia. Quem não viu, vale a pena ver, pelo menos o primeiro. O primeiro ele conclui, porque depois eles abrem os outros dois, que também são muito interessantes, mas vale a pena ver pelo menos o primeiro. E a história, rapidamente, é mais ou menos o seguinte. No futuro, as máquinas, os computadores ganharam autoconsciência. Tem alguns filmes assim, né? O Exterminador do Futuro, lá com o Arnold, e assim por diante. Tem alguns filmes que falam sobre isso, né? Então, esse filme, as máquinas ganharam autoconsciência. E o ser humano, com medo de que essas máquinas dominassem o mundo, resolveram pôr fim a essas máquinas, mas não conseguiram. Isso não aparece no filme, isso está subentendido, contado no filme. Então, há uma guerra entre máquinas e seres humanos. Os seres humanos estavam perdendo essa guerra. O que eles fizeram? Eles jogaram em torno de todo o planeta uma espécie de capa que impedia com que a luz solar entrasse. Por quê? Porque essas máquinas eram alimentadas pela energia solar. No momento que essa capa foi lançada, a máquina, que é a Matrix, ela deveria morrer. E o ser humano teria consequências drásticas no seu planeta, sem a luz solar, mas teria vencido a guerra e teria sobrevivido às máquinas. Só que a Matrix, a máquina, tem uma sacada sensacional, que é daí que começa o filme. O que ela faz? Ela pega os seres humanos, captura os seres humanos, sem que os seres humanos percebam. Veja só, tem uma trama aí. Coloca eles dentro de um casulo cheio de fios para se alimentar da eletricidade do corpo humano. Então, dos corpos dos seres humanos, da humanidade, Matrix, a máquina, tira a energia para ela mesma poder se manter. Não precisava mais de energia solar. Ora, mas acontece que esses seres humanos, esses corpos dentro do casulo, eram mantidos numa hibernação, num sono. E a máquina, Matrix, alimentava a mente desses indivíduos com uma ilusão de que o mundo era da maneira como nós vivemos, cada um trabalhando aqui, fazendo isso, fazendo aquilo, tal. Então, todas as pessoas, cada um no seu casulo, isolado, se via participando de uma vida comum, como é a nossa vida. O protagonista, que chama-se Neo, ele é um programador de computador e tal, mas à noite ele é um hacker e ele faz algumas participações duvidosas e tal. Nesse processo, quer dizer, de dia ele trabalhava numa empresa e de noite ele era um hacker. Então, nesse processo de ser um hacker, ele começa a ver uma frase que é o que é Matrix. E ele começa... e no desenrolar disso, ele descobre um terrorista que se apresenta como Morfeu e começa a ter contato com esse cara. E, para encurtar a história, o que acontece é que, numa dessas conversas com Morfeu, o Morfeu apresenta ao Neo 2 pílulas que ele deveria escolher e tomar. E ele diz, olha só, se você tomar a pílula azul, você vai continuar a tua vida do jeito que você está. Se você tomar a pílula vermelha, você vai ver o que de fato está acontecendo. Tá? Mas preste atenção, não tem volta. Se tomar a pílula vermelha, não tem volta. E aí o Neo escolhe tomar a pílula vermelha, e quando ele toma a pílula vermelha, ele é tirado da ilusão
de que ele estava tendo aquela vida e tal, e ele se vê dentro de um casulo cheio de fios. O cenário parece uma coisa meio de fábrica, aquele de um monte de casulos pendurados e tal, um monte de gente, e ele fica ali. Mas quando ele acorda, ele se debate com aqueles fios, tem uma espécie de líquido miniótico e tal, e ele é expelido. E na hora que ele é expelido, Morfeu aparece, acolhe, cuida dele, e aí o filme vai se desenrolar a partir disso. Eu não vou me estender no filme, mas a questão aqui a humanidade vivia nessa ilusão, mas, na verdade, todos esses corpos estavam aprisionados nesses casulos, mas viviam na ilusão de que estavam vivendo normalmente, e agora, porque ele tomou a pílula vermelha, ele consegue ver que aquilo era uma ilusão e que agora ele está vivendo a verdadeira realidade. Nessa realidade, né, o mundo está todo destruído, os seres humanos que sobreviveram à guerra com as máquinas vivem no subterrâneo, e essa é a resistência em relação à máquina, ou seja, Neo se junta à resistência e o filme se desenrola a partir disso, né? Pois bem, eu estou trazendo essa questão aqui para vocês, para falar para vocês que nós estamos falando dos corpos. E eu trago aqui, linkando a esse filme, um conceito Foucaultiano, que é do sequestro dos corpos. Esse filme, para mim, é um filme de leitura Foucaultiana, embora muitos digam que é uma leitura platônica, porque a resistência, né, vive em umas cavernas subterrâneas, e ali se fala na caverna de Platão, lá da alegoria da República, lá de Platão, aquela coisa toda. Mas eu faço uma leitura desse filme como uma leitura Foucaultiana, ou seja, o sequestro dos corpos. E aqui eu estou colocando o corpo como território dos processos criativos, da força de trabalho, da força sexual, compreende? Eu estou colocando o corpo aqui como esse território. E esse sequestro de corpos que Foucault aponta, ele vem acontecendo, mas especialmente no século XIX, com o que ele chama de sociedade disciplinar, que depois Deleuze vai chamar de sociedade de controle. Mais adiante eu retorno a isso. Tá? Então, feita essa introdução, eu quero apontar para vocês aqui o seguinte: nós temos uma cosmovisão. Há pouco o Jairo estava falando sobre isso, né, Jairo, sobre a questão de uma civilização judaico-cristã, por exemplo, né, que de um ponto de vista sobre a vida, sobre o ser humano, etc., né? Então, nós temos uma cosmovisão de uma civilização, com diferenças, claro, daqui para ali, de lá para cá, mas há uma cosmovisão. Há uma visão sobre o mundo, uma visão sobre a vida, uma visão sobre o ser humano, uma visão sobre o corpo, uma visão sobre a sexualidade, que diz respeito, então, a essa esteira filosófica, espiritual, mais recentemente científica, né? Ancorada, então, nessa visão civilizatória. Tá? E nenhum de nós consegue fugir disso. Alguns conseguem aqui e ali, encontrando brechas, e se tornam pioneiros, assim como foi Freud. Se tornam pioneiros, abrem portas, né? E Freud vem e dá um murro, né? Joga uma bomba no alicerce de um ponto de vista filosófico, espiritual da época, né? Quando vem e diz, olha, tem aqui o inconsciente, entendeu? O eu não é senhor nem da sua casa, não é isso? Então, você que se acha dono da casa, né, porque você é racional, tem uma coisa aqui que não funciona assim não, como você está pensando, compreende? E o próprio Freud fala sobre isso, né? 2 outros tiros de canhão foram dados, né? Primeiro Copérnico, Galileu com o heliocentrismo, e depois Darwin, né? Também tirando o homem daquela posição
questão de ser um ser especial para Deus, né, e colocando apenas como uma espécie dentro da natureza, né? E o terceiro tiro de canhão é dado por Freud, né? Quer dizer, nessa arrogância da nossa civilização de que nós somos especiais, nós somos a criação toda foi feita para a gente e tal, né? Pois bem, então alguns homens, como Freud, a gente poderia aqui pensar outros que, né, eu estou trazendo aqui alguns que eu acho que são extraordinários também, que abriram grandes portas para estarmos pensando essas coisas, como Spinoza, como Nietzsche, enfim, né? Então, mas de uma maneira geral, nós estamos dentro dessa cosmovisão. Dentro da ciência se chama paradigma, né? Poderíamos também ampliar isso, dizer, é um grande paradigma sobre tudo, né, que nós temos, né? Pois bem, então é sobre isso que eu quero falar, e isso tem a ver com aquilo que eu disse há pouco do Foucault. Nós só conseguimos ver aquilo que o saber e o poder da nossa época, mas nós podemos estender isso aqui pela civilização, que o saber e o poder da nossa época está definindo o que a gente pode ver. Então, eu só vejo aquilo. Essa que é a questão. Posso sair fora disso, mas aí eu tenho que tomar a tal da pílula vermelha lá, que o Neo tomou lá no Matrix, não é isso? Essa que é a questão. Então, feita essa introdução, eu quero aqui falar para vocês sobre Platão. Eu quero começar por aqui, tá? E começo por Platão apontando para vocês o seguinte: Platão foi um filósofo, talvez o maior de todos os filósofos, uma vez que ele definiu o surgimento do racionalismo ocidental, né, e da metafísica ocidental. Aristóteles, que foi seu discípulo, veio um pouquinho ali depois, né? Estudou com Platão, e depois negam tanto as coisas que Platão disse, e na verdade, Aristóteles que cunha o termo metafísica, é Aristóteles que cunha a ideia da metafísica, mas quem inaugura de fato a metafísica é Platão. Isso aqui é só uma apresentação que eu estou fazendo aqui do Platão, do Aristóteles, né? Mas para dizer a vocês o seguinte, quer dizer, Platão ele inaugura o racionalismo, inaugura a metafísica, porque ele inaugura a transcendência. E esse é o ponto, pelo menos para a nossa civilização ocidental, ele inaugura uma dualidade, e é isso que eu quero apresentar isso aqui para vocês. Essa dualidade, ela se dá a partir do momento que Platão fala de que existe um outro mundo além deste mundo. Este mundo que nós vivemos é um mundo sensível, dos fenômenos, é um mundo da matéria imperfeito, tá? Mas, para Platão, existe um mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Esse mundo das ideias são ideias perfeitas. Lá existe uma ideia perfeita de um cavalo, e aqui o cavalo é só uma cópia daquela ideia que está lá. Então, aquela ideia cavalo cria o cavalo aqui enquanto fenômeno. Este cavalo é uma cópia imperfeita, mas a ideia cavalo lá é perfeita. Então, aquele mundo lá das ideias é um mundo perfeito. Tá? De acordo com Platão, a nossa alma habita, ou habitou, esse mundo e, portanto, sabe de tudo. Depois ela passa pela planície e pelo rio do esquecimento, e quando chega aqui, ao entrar no corpo, essa é a ideia de Platão, ao entrar no corpo, esqueceu tudo completamente. Então, ele cria um dualismo entre dois mundos. Há um mundo fenomênico e um mundo ideal, o mundo das ideias, tá? Isso é uma transcendência. E na hora que ele faz isso, ele cria uma dicotomia, uma dualidade no que ele chamou de alma, que veio lá do mundo perfeito, né? E o que ele vai chamar de corpo. Então, essa dualidade, ela é marcada dentro da filosofia platônica de uma maneira muito forte. Ele diz assim: o corpo é uma tumba para a alma. São as palavras dele. O corpo é uma prisão para a alma. De maneira que nós nascemos quando morremos. E quando nós nascemos aqui nesse mundo da matéria,
nós estamos morrendo. Então, ele coloca a verdadeira vida no mundo da transcendência, num segundo mundo, num mundo que ele vai chamar de supra-uraniano, Urano, céu, né? Supra, além do céu. Tá? Então, fica claro aqui, eu não vou me estender nessa apresentação aqui de Platão, mas para marcar para vocês, eu acho que fica muito claro isso, o quanto a visão filosófica, espiritual, digamos, da nossa civilização judaico-cristã teve uma influência grande desse pensamento transcendente e dualístico de Platão. A nossa civilização, vocês sabem disso, né? A nossa civilização ela tem um berço na Grécia Antiga, passando pelo pragmatismo romano, evidentemente, um pouco depois. Ela bebe nas influências judaicas, né? da religião judaica e tal, através da antiga Alexandria, que ficava ali no norte da África, né? Que era, naquela época, talvez a cidade mais cosmopolita que existia, né? Porque abordava a cultura judaica, a cultura grega, a cultura romana. Né? Compreende? Então, a antiga Alexandria, fundada lá por Alexandre, ali no norte da África, ela é o centro aonde surgem os primeiros patriarcas, por exemplo, do pensamento cristão. Né? Clemente da Alexandria, enfim. Então, ali, passando por esses patriarcas, passando pelos neoplatônicos, nós estamos falando aqui já uma distância de alguns séculos em relação a Platão, mas esse pensamento platônico ele é retomado por Plotino, por exemplo, do século III, e depois, então, com a grande genialidade de Agostinho, né, o pensamento filosófico cristão, eu vou tirar um tanto do cristianismo para dizer que é o pensamento filosófico espiritual do Ocidente. Por quê? Porque essa dicotomia, essa dualidade, essa transcendência de Platão, ela permanece. E ela não permanece só em Agostinho, não. Ela vai aparecer, por exemplo, em Aquino também, embora Aquino esteja se afastando de Platão. Vocês lembram disso? Né? Aquino ele se afasta de Platão, ele pega Aristóteles, e é Aristóteles que nega questões lá de Platão, porque era discípulo, mas negava questões de Platão. É Aristóteles o grande filósofo que vai ser, digamos assim, os alicerces para a ciência moderna, né? E não Platão. Então, Aquino, ele bebe em Aristóteles e apresenta Aristóteles para a Europa, não é isso? Aristóteles, ele nega a existência desse segundo mundo de Platão. No entanto, essa que é a questão, o pensamento aristotélico, ele é ainda um pensamento muito próximo de Platão. Então, quando Aristóteles fala, por exemplo, do primeiro motor que a tudo move, sendo ele mesmo o primeiro motor imóvel, ele move tudo, mas nada o move. Né? Quer dizer, é essa figura do primeiro motor, né? Como um Deus que a tudo faz se mover, mas ele mesmo não está sendo movido por nada. Então, Aristóteles, ele larga a transcendência de Platão para criar uma imanência. Neste mundo, não existe outro mundo, só existe esse mundo. Por isso, é muito importante a posição de Aristóteles para a ciência moderna. Tá? No entanto, na filosofia de Aristóteles, há uma dicotomia, quando ele fala, por exemplo, de matéria e forma, compreende? Tem aí uma separação, ele não larga completamente Platão. A gente pode, então, pensar que há uma certa estrutura do pensamento em Aristóteles que ainda é platônica. O que eu quero dizer aqui para vocês é que vindo por Platão, passando para Aristóteles, Agostinho, Aquino, e só para falar aqui dessa vertente que vem pelo neoplatonismo, para falar do pensamento espiritual cristão, mas principalmente de um pensamento filosófico ocidental que está nessa linha. Qual é a linha que estou querendo marcar para vocês? É a linha da transcendência e do dualismo. O que eu quero marcar? O dualismo da separação do que é chamado alma e corpo. Mundo espiritual e mundo fenomênico, material.
esse dualismo, ele sustenta não só a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade ocidental, mas como sustenta também muito da filosofia e, curiosamente, até da ciência. Eu não vou ter tempo aqui para entrar nessas questões da ciência e tal, tá? Pois bem, apresentado isso, eu vou aqui dizer para vocês o seguinte: há, contudo, uma outra esteira de pensamento. Então, eu aqui me referi a alguns filósofos como Deleuze, Foucault, Nietzsche, Spinoza, e a gente poderia chegar lá na época de Platão com os estoicos, os epicuristas, os cínicos, poderíamos ir anterior a Platão ali para falar de Heráclito. Nós estamos falando de uma outra esteira de pensamento que procura mais uma direção de um monismo, de que o que existe não são dois mundos, não existe uma transcendência, mas uma imanência. O que existe é um mundo aqui. Isso incomoda muita gente. E muita gente, eu tenho falado bastante sobre isso em aulas e palestras e coisa e tal, e muita gente fica incomodada com isso porque isso toca nas crenças das pessoas, né? Então, aqui não tem nenhuma intenção de tocar nas questões religiosas e na crença, mas nós estamos num espaço onde nós temos, assim, digamos, a permissão filosófica de estarmos pensando de maneira livre. Né? Então, é nesse sentido que eu trago isso para vocês. Então, eu quero caminhar nessa direção. Portanto, tem um filósofo no século XVII, que é o Spinoza, que ele vai falar algo importante para a gente a respeito disso. Então, uma rápida apresentação. Spinoza, ele tinha pais que eram portugueses, judeus, que fugindo da Inquisição foram para a Holanda. Spinoza nasce na Holanda, né? Spinoza foi excomungado, ele foi escorraçado da sua comunidade judaica e ele se afastou de tudo porque algumas coisas que ele dizia eram absolutamente revolucionárias. Não se podia aceitar as coisas que ele dizia. Um minutinho que eu descobri que a minha bateria está caindo. Peraí. E eu esqueci de ligar isso aqui. Ó. Peraí. Pronto. Que besteira. Ainda bem? Que besteira. Vamos lá. Então, Spinoza ele foi excomungado. E por que ele foi excomungado? Porque ele diz o seguinte... ele é um cara que vem estudando a questão de Deus, mas ele rompe com a ideia de um Deus transcendente. Essa ideia lá do mundo das ideias, de Platão, que no cristianismo se tornou um mundo de Deus, ele rompe com essa ideia. Então ele diz, não existe esse mundo. O que existe é esse mundo aqui. Aí... Bom, mas então não existe Deus? Ele não dizia dessa forma, ele dizia assim, existe um Deus, mas esse Deus não é transcendente, esse Deus é imanente, que ele preferia chamar de substância ou natureza. Então, quando Spinoza falava de Deus, ele não estava falando de um Deus Pai, ele não estava falando de um Deus judaico-cristão, ele não estava falando de um Deus transcendente, de um Deus criador da criação, aonde Deus e criação são coisas diferentes, separadas. Ele estava dizendo, a própria natureza é Deus. Deus, a natureza, a substância. Então, ele foi excomungado por isso, né? O seu trabalho, a ética, é um trabalho extraordinário, né? E eu quero rapidamente apontar algumas coisas aqui que eu acho que são importantes para a gente pensar a questão do corpo. Tá? Então, ele dizia o seguinte, há uma essência de Deus que ele chamou de potência. Essa palavra está muito na moda hoje, né? Tudo virou potente, né? Só que muitas vezes, quando se usa a palavra potente, se usa como sinônimo de forte, né? De força.
E o conceito em Spinoza, no século XVII, não era esse, né? Quer dizer, a potência é uma essência da natureza que está presente em todas as coisas. Natureza que ele chamava de Deus também. Mas não é o Deus que está lá, é o Deus que está aqui. Então, há uma potência da natureza, há uma potência da vida em todas as coisas. Tá? Essa essência ele chamou de desejo. É um desejo da vida. Olha que coisa interessante isso. É um desejo de existir, que ele chamou de conatus. Conatus é uma palavra em latim que significa persistência. Então, ele dizia que havia uma essência, uma potência da natureza em todas as coisas para existir. Uma persistência da vida, de todas as coisas, na existência. Tá? E com isso, ele estava querendo dizer de que há uma potência no corpo. Não é uma potência na alma, porque, veja só, em Spinoza não existe essa dicotomia. Compreende? A alma está lá no mundo de Deus e veio habitar o corpo que é imperfeito, o mundo... Não há isso na filosofia de Spinoza. Então, o corpo ele tem uma potência de existir. Compreende? Então, nesse sentido, desejo, corpo, né, e pensamento são inseparáveis. O pensamento aqui também é importante que eu diga que para Spinoza não é o pensamento do eu. Ele é contemporâneo de Descartes, né? Descartes fala, eu penso, logo existo, né? Então ele coloca Descartes, né, o pensamento no eu, né? É o eu pensante. O Spinoza está rompendo com isso, dizendo não é o eu que pensa, né? O pensamento é um atributo da natureza. Olha que interessante. O pensamento é um atributo de Deus. Eu não vou usar a palavra Deus, porque Deus confunde muito com essa ideia de um Deus transcendente. Então, vamos falar de natureza. O pensamento é um atributo da natureza e não um pensamento do eu. Isso significa que o eu não pensa? Não, o eu pensa, mas não é sempre que o eu pensa. Professor, pois não. se o senhor me permite, eu até gostaria que o senhor trouxesse mais essa questão mesmo do Spinoza, sem se preocupar com essa confusão conceitual de Deus, até por conta da própria jornada, e porque o senhor está tocando numa coisa que é importantíssimo, porque você não consegue entender a teoria pulsional de Freud se você não entender o conceito de potência de Spinoza. Né? Então, tem aí uma ressonância entre o conceito de potência de Spinoza com a pulsão em Freud. Isso, sem dúvida nenhuma, Jairo, sem dúvida nenhuma. Não precisa ficar com receios das questões conceituais de Deus, não, tá? A questão é que Spinoza está falando de um desejo que não é um desejo propriamente do sujeito. Né? Esse desejo é um desejo da natureza. Esse desejo, essa potência é uma potência da natureza. Né? E esse pensamento da natureza, como um atributo da natureza, não é um pensamento humano, digamos assim, né? De um ego, de um eu humano, o que seria lá em Descartes. Né? Quer dizer, nesse sentido, para Spinoza, o eu ele é um pensamento do pensamento. Compreende? Então, assim, o eu ele é um pensamento, ele não é propriamente ele que pensa. Aí tem a ver com uma questão da ilusão. Mas o que eu quero destacar, tentando acrescentar alguma coisa a partir do teu pedido, Jairo, é que esse desejo, ele não é um desejo, em Spinoza, ele não é um desejo faltante. Ele é um desejo
dinâmico que movimenta exatamente essa questão da pulsão que você está falando. Tá? Então, é um desejo que empurra, é um desejo que não é... Eu não estou buscando algo que falta. O que me empurra porque assim é a natureza. A natureza quer existir. E a força da natureza, a potência da natureza é exatamente empurrar as coisas para essa existência. Então, é esse desejo, né, que está presente em Spinoza, que ele vai chamar de potência, que depois Nietzsche vai retomar isso como vontade de potência. Não é vontade de poder, é vontade de potência. A tradução melhor é essa. Tá? Mas deixa eu caminhar um pouco mais aqui, eu estou preocupado aqui um tanto com a hora. Né? O que eu quero destacar aqui nesse ponto, primeiro, para Spinoza, não existe a dicotomia alma e corpo. Para Spinoza, há uma potência da natureza no corpo. Essa potência, ela pode ser aumentada ou ela pode ser rebaixada. Como é que ela pode ser rebaixada? A partir de certos encontros. O Spinoza dizia que tudo acontecia a partir de encontros. As moléculas se encontram, tudo se encontra. E formam, então, encontros bons ou maus. Tá? Esses encontros podem ser bons ou maus, que se repelem ou atraem. Compreende? E a partir disso a natureza se dá. E se dá assim também com a gente. Nós temos bons e maus encontros com as coisas. Não são só com as pessoas, não. Por exemplo, com um livro, uma teoria, isso pode ser um bom encontro, ou pode ser um mau encontro. Com algo que eu comi, né? Aquilo que eu comi me intoxicou, e isso foi um mau encontro. Envenenou o meu organismo, e isso é um mau encontro. Ou aquilo que eu comi me fez sentir com mais força, com mais disposição para as coisas. Isso é um bom encontro. O que o Spinoza está fazendo é tirando da questão moral, da avaliação desses encontros, do que é certo e errado, para colocar sobre o que é bom e mal para mim. É ali que ele começa a desenvolver a ética dele. Ou seja, no momento que eu identifico o que são bons e o que são maus encontros para mim, eu passo a fazer uma escolha. Por quê? Porque os bons encontros me fazem borbulhar um afeto de alegria. Assim ele chamava, afeto de alegria e afeto de tristeza. O afeto de alegria aumenta a minha potência. Veja só, não é propriamente a minha potência, é a potência da natureza que está em mim. Compreende? Os maus encontros me fazem borbulhar afetos de tristeza, fazem um rebaixamento da potência da vida em mim. E aqui, esse é o ponto, eu não posso me estender sobre isso por conta da hora. Aqui, esse é um ponto importante da ética de Spinoza, que é o seguinte: eu preciso escolher entre bons e maus encontros. Se esse cara aqui é um mau encontro para mim, porque toda vez que eu encontro com ele, eu fico para baixo, é claro, ele é um pessimista, ele acha que o mundo vai acabar, ele acha que está todo mundo contra ele, que está todo mundo conspirando, que está todo mundo... Tá? Então, eu fico mal a partir do encontro com esse cara. Eu escolho não encontrar esse cara. Eu não dialogo com esse cara, eu não me aproximo desse cara. É um encontro. Eu estou botando isso aqui de uma forma bem clara aqui para a gente. Isso tem um desdobramento numa prática mesmo social. Evidentemente que numa questão democrática, de cidadania, eu preciso ter o diálogo aberto com todos. Mas eu não posso ficar triste, ter um rebaixamento da vida em mim, da potência da natureza em mim, a partir desse encontro. Compreende? Se esse encontro me leva, se essa amizade me leva para uma tristeza, eu tenho a escolha de não ter essa pessoa mais como amigo. Estou colocando aqui de uma maneira bem simples, de uma maneira bem prática. Tá? Pois bem, só que tem um problema aí que é o seguinte: para Spinoza, para você fazer essa escolha, você precisa ter uma liberdade. Você precisa ter um grau de liberdade para você escolher.
Só que, para Spinoza, ninguém nasce livre. Olha um problema que ele levanta, que é bastante estranho, porque nós estamos aí no século XVII e nós estamos passando ali exatamente pela construção de um pensamento muito interessante dos filósofos contratualistas, né? Hobbes, Locke, Rousseau. Nós estamos falando de filósofos que estão organizando um pensamento do que nós vamos entender como o Estado moderno, né? Locke, Rousseau, os contratualistas, eles estão falando de que nós precisamos de um Estado, né? Como o Hobbes diz, por exemplo, o homem é o lobo do homem, né? Todo homem é perigoso, pode destruir tudo. Então, a gente precisa de um Estado sobre nós para apaziguar esse lobo e fazer com que nós possamos viver em sociedade, né? Aqui há necessidade, em Hobbes, desse Estado. Então, eles estão montando uma filosofia que vai culminar no Estado moderno como nós conhecemos. Então está lá em Locke, lembrando que Locke, filósofo inglês de 1600 e pouco, ele é responsável pelo pensamento que sustenta a Revolução Gloriosa da Inglaterra de 1688, um tanto depois, 1775, o início da independência norte-americana em relação à Inglaterra. A Carta Magna norte-americana está assentada em cima da filosofia de John Locke. E, posteriormente, em 1789, a Revolução Francesa, que está também assentada nesse pensamento, na igualdade, fraternidade, liberdade, compreende? Então, aqui a ideia é interessante, que é todo homem nasce livre, todo homem tem direito a essa liberdade, porque isso é uma condição natural, né? Todo homem nasce igual. Os reis são reis porque a sociedade assim fez, não foi Deus que fez os reis dessa forma, e eles estão batendo também no clero, né? O Papa, ele é Papa porque a sociedade o fez Papa, não é Deus que o quis, compreende? Então eles estão batendo de frente, eles estão esvaziando a força, né, o poder social, tanto da monarquia, da aristocracia, quanto do clero, né? E todo esse movimento ele vai culminar um pouquinho depois, né, no século XVIII, século das luzes, exatamente no racionalismo, o século das luzes, no iluminismo, essa coisa toda, o homem deslocando da metafísica medieval, trazendo para o homem, né, a importância das decisões sociais e coisa e tal, e você vai estar surgindo aí a ciência, como nós a conhecemos, e então está se configurando o que vai ser chamado do projeto moderno, né? Até os dias de hoje, tal, que se fala da pós-modernidade ou da modernidade líquida, conforme Bauman nos apresenta, ou seja, nós não rompemos com a modernidade, o projeto da modernidade, nós só mudamos algumas coisas. Essa é a proposta do Bauman, né? Pois bem, então aqui esses filósofos eles estão dizendo algo muito interessante. Todo homem nasce livre, todo homem tem direito à liberdade, só que eles estão colocando aí, mas eu não vou poder discutir isso agora, eles estão colocando aí também o direito à propriedade privada, porque é nesse momento que está surgindo o liberalismo. Então, o direito à propriedade privada é igual ao direito à liberdade. E eles dizem que a propriedade privada é algo natural. Isso é uma falácia, né? Que sustenta o liberalismo e depois o neoliberalismo. E o que o Spinoza está dizendo, rompendo com isso, é dizendo o seguinte: olha, nenhum homem, nenhum ser humano nasce livre. A liberdade precisa ser conquistada. Eu vou falar melhor, porque quando a gente fala de conquistada, parece que está se tentando aqui uma ideia de que há uma luta do ser humano contra o rei, contra uma sociedade, contra um Estado, para ter, então, o direito à liberdade. Não é essa a ideia Spinoza. Então, a palavra não é ser conquistada, é ser produzida. A liberdade precisa ser produzida. Mas não está falando socialmente, está falando internamente. Ou seja, nós não nascemos livres, nós precisamos produzir uma liberdade interna para que possamos fazer as escolhas adequadas dentro da nossa vida. Essa é a ética em Spinoza. Curiosamente, e esse é o ponto então que eu quero marcar aqui para vocês, ele vai colocar um conceito que é o de servidão voluntária. Curiosamente, há pessoas
que escolhem a servidão, escolhem a escravidão. E aqui nós não estamos falando de maneira literal, embora a gente possa literalizar isso sim quando a gente coloca historicamente que o escravo ele era a mão de obra dos antigos impérios, da própria Grécia, Roma e coisa e tal. Posteriormente, na Idade Média, Idade Feudal, vocês lembram disso, é o servo. O servo ele já adquire uma certa condição, um pouco, parece melhor do que o escravo, mas ele ainda é parte da terra do senhor feudal. Quando aquela terra ela é vendida, o servo ele vai junto, ele é um objeto do feudo. Tá? E o herdeiro, tanto da escravidão quanto da servidão, é o trabalhador, né? A partir da Revolução Industrial e coisa e tal. Então, nós poderíamos literalizar assim, o trabalhador ele é aquele que se coloca dentro, ele é forjado a partir de um discurso, né, de um enunciado, e ele luta para ter os seus direitos trabalhistas, mas que é justo. Né? Na época da Revolução Industrial, os caras trabalhavam 15 horas por dia. Então, é justo que se tenha um número X de horas por dia de trabalho. No entanto, ele se submete a um certo funcionamento social liberal ou neoliberal, capitalista. Nós estamos falando de uma sociedade capitalista, evidentemente, no qual, então, a força de trabalho dele, eu não vou aqui evocar Marx, mas seria muito interessante, onde a força de trabalho dele está sendo colocada para uma sociedade, está vendendo a sua força de trabalho, né? Só que o lucro dessa força de trabalho não vem para ele, não vem para o povo, não vem para o trabalhador, não vem para o proletário, não é isso? Daí a questão da luta de classe, aquela coisa toda. Nós vamos deixar isso de lado para dizer o seguinte... Não traz Marx, não, mas pode trazer Marcuse, não tem problema, não. Mas poderia ser Marcuse, sem dúvida nenhuma. Mas isso aqui dá muito pano para manga. Dá uma aula, você. Dá uma seminário o dia inteiro. Eu tenho que delimitar a coisa aqui, senão a gente vai... Compreende? Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente pode literalizar assim, o trabalhador, de certa maneira, ele é um servo voluntário. Ele luta, claro, ele tem que ter os seus direitos, mas ele luta para se encaixar num jogo. E esse jogo da nossa sociedade liberal, neoliberal, capitalista, ele é um jogo onde esse trabalhador ele é colocado no pior lugar. Ou pelo menos num dos piores lugares, porque abaixo dele há um outro lugar, que é o do miserável, né? E o miserável, a miséria, ela precisa um tanto existir, infelizmente, dentro, eu não concordo com isso, mas esse é o neoliberalismo, porque ela é sempre um aviso, olha, se você não fizer o jogo como tem que ser feito, olha lá, você pode se tornar um miserável. É sempre um jogo econômico em torno da questão do medo. Então, veja só, não é só a religião que bota medo com culpa e coisa e tal, não. Tá? Uma sociedade que nem acredita em Deus, acredita só no capital, pode também trabalhar a partir de provocar medo nas pessoas para que os sujeitos possam estar sujeitados a um certo jogo. Tá? Então, o que Spinoza está dizendo é que há servos voluntários e que não há essa liberdade como se acredita. Tá? E talvez eu possa, então, rapidamente trazer Nietzsche aqui, encaixar Nietzsche nisso, quando Nietzsche fala das 3 metamorfoses do espírito. Eu acho isso sensacional em Nietzsche, né? O Nietzsche ele tinha muitas figuras, muitos personagens, muitos animais como personagens. Tem o asno lá no Zaratustra. E logo no início do Zaratustra, ele fala de um animal que é o camelo, que ele diz que representa uma metamorfose do espírito. O camelo, ele é o animal que carrega peso, né? É um animal de carga. Então, ele é adestrado para isso. As forças da vida, elas estão no camelo rebaixadas. Então, assim, o camelo tem força para carregar, mas ele não tem força para se rebelar contra isso.
Por quê? Porque as forças da vida, a potência da vida nele está rebaixada. Ele é passivo frente à vida. E por que ele é passivo? Porque ele vive num ressentimento em relação à sua própria vida. Então, ele não consegue ter uma vida ativa, ele não consegue se rebelar contra isso, ele não consegue romper com isso, e, portanto, a vida para ele que não presta, que é ruim, mas a vida é assim mesmo, então ele fica ressentido em relação a essa vida e espera o quê? Uma transcendência. E o Nietzsche chama isso de niilismo, que significa negação. Então, ele nega a vida aqui, veja lá, ele nega a vida aqui esperando uma vida lá. Aonde? Na transcendência, num outro mundo. E assim ele nega a sua força de trabalho, assim ele nega a sua força criativa, assim ele nega a sua sexualidade. É porque tudo vai sendo colocado numa camisa de força. Não faz isso, menino, não faz isso, menina. Meninas sentam sempre de pernas fechadas. Por favor, fecha a perna. Compreende? Isso é uma moral sobre a sexualidade, isso é uma moral sobre o corpo. Isso é um aprisionamento, isso é um sequestro do corpo, através da moral. E o camelo, ele se sujeita a isso. E, portanto, a vida é uma porcaria para ele. E, portanto, ele nega essa vida esperando uma outra vida. Ele vive sempre na esperança, resignado com a vida. Mas, desta maneira, ele vive ressentido. E o ressentimento, ele traz ódio. Né? Tem uma figura aí também que ele coloca muito aí como a ovelha, né? A ovelha, ela sempre um bicho de rebanho, sempre encolhida com medo. Medo do quê? Medo de ser devorada pelo lobo. Por ter um medo de ser devorada pelo lobo, ela se junta a outras ovelhas para ela se sentir forte. E quem é o lobo? O lobo é aquele que vive a sua vida, que vive a sua diferença, vive a sua singularidade. Mas é o lobo, então, visto pelas ovelhas como uma ameaça. Mas por que as ovelhas se sentem assim? Porque as ovelhas ficam ressentidas de não conseguirem viver a liberdade que o lobo vive. E aí elas passam a ter ódio desse lobo e se juntam para destruir o lobo. E é quando o Nietzsche fala algo que é muitas vezes mal compreendido: é assim que devemos proteger os fortes dos fracos, porque os fracos irão se unir através do ódio para destruir os fortes. Os fortes quem? Aí representado pelo lobo. Os fortes são esses seres livres que vivem a vida na sua potência máxima. O camelo, ele não tem isso, compreende? Ele pensa que ele está escolhendo fazer isso. Aí eu fui ao shopping, eu escolhi isso, eu escolhi comprar esse tênis, eu escolhi comprar esse carro. Isso é tudo questão de mercado. Não, essa escolha, ela não tem liberdade. Pois bem, para Nietzsche, esse camelo pode chegar a um certo momento que ele está tão no buraco que ele entra, isso é uma metáfora extraordinária, ele entra no deserto, ele entra no esgotamento, e nesse deserto ele pode se transformar num leão, que é a segunda metamorfose do espírito. E esse leão, ele passa a destruir tudo que diz respeito a essa transcendência. Então ele nega a transcendência, ele nega Deus, ele nega tudo. Compreende? Então ele fica mais ativo na sua vida. Só tem um problema aí que Nietzsche aponta: o leão não cria nada. Então o leão, ele, embora tenha se colocado ativo, ao negar, por favor, não me venha com esperanças de um mundo melhor, eu quero um mundo melhor aqui para mim agora. Não venha com essa coisa de que tem mundo no além, de que tem Deus olhando por mim. Eu quero o mundo aqui agora, e quem olha por mim sou eu, somos nós. E vamos adiante. Então isso é interessante, mas isso é a negação daquela primeira negação. Então ele chama isso de segundo niilismo. Tá? Qual é o problema do leão? O leão, ele destrói, mas ele não cria.
Então, na terceira metamorfose do espírito, que ele chama a criança, é que algo acontece. A criança ela é também ativa. Só que a criança não está mais negando. A criança, porque ela não tem passado, veja lá, ela não tem memória. Porque ela não tem memória, não tem passado, ela não tem ressentimento. Porque não tem ressentimento, ela não tem ódio. E porque não tem ódio, olha lá Spinoza, ela não está triste na vida. Ela tem um aumento de potência. Então a criança está aberta ao seu porvir. A criança está criando a sua própria vida. Não ressentida com o passado, mas olhando para frente e dizendo, agora eu escolho com liberdade isso ou aquilo, porque é isso que me faz viver com intensidade. Essa criança, eu não posso me estender nisso por conta da hora, essa criança, ela é o que, em outro momento ali, o Nietzsche vai chamar do Übermensch, o além-homem, às vezes traduzido como super-homem. Professor, eu gosto da tradução do Rubem Alves, que ele fala do homem transbordante. Muito interessante isso, né? Porque o Nietzsche diz assim, o homem, e aqui ele está se referindo ao humano, claro, mas no século XIX ele chamava de homem, então eu estou usando o conceito dele. O homem, ele está numa corda esticada sobre um abismo. De um lado tem o animal e lá do outro lado tem o além-homem. O homem é só uma passagem, o ser humano é só uma passagem. Olha que interessante. Então não é um novo homem, é um além-homem, é uma outra coisa. Essa outra coisa, esse super-homem, esse além-homem, é essa criança. Então essa criança, ela não nega mais a vida. Ela não está olhando para o passado, ela está olhando para o porvir. Compreende? Tá? Bom, eu tenho que caminhar aqui para um fechamento e dizer aqui para vocês o seguinte. Eu quero trazer aqui uma coisinha ou duas só aqui do Foucault, que eu acho que são importantes, porque o Foucault, eu tinha apresentado aqui já um conceito de sequestro dos corpos. O Foucault ele está nos dizendo algo muito interessante, com que ele produz como um método arqueológico do saber, de investigação sobre o saber, e depois um método genealógico do poder, respectivamente na década de 60 e 70. E ele investiga o saber e o poder numa relação, né, de captura e de criação, digamos assim, né, de sujeição sobre o sujeito. Ou seja, quando nós nos colocamos como sujeitos, já somos sujeitos sujeitados a um certo enunciado dado por condições históricas. Nós já somos um sujeito enunciado, sujeitado a um discurso, a um enunciado, por certos arquivos audiovisuais, por certas condições da nossa sociedade. Então, ele dá um exemplo lá na História da Loucura, que é muito importante isso, que é quando a psiquiatria, a medicina vai apontar o louco, né? Quer dizer, vai começar a escanear as psicopatologias e coisa e tal, é neste momento que se está, então, o discurso científico, ele está definindo o sujeito, ele está definindo e sujeitando o sujeito a um certo discurso de modo de vida. Não é que aquele fenômeno nunca não tivesse existido. Existia, mas tinham outros nomes para aquilo. E no momento que a ciência vem e nomeia, então é um discurso, é um saber científico, tem força na nossa sociedade, poderia ser filosófico, tem força na nossa sociedade, mas na hora que faz isso, define o ser humano como tal. E aí é que entram as questões a respeito da sexualidade, né? Quando se fala de homossexualismo, quando se fala de transexualismo, quando você começa a definir isso,
você começa, a partir de um enunciado, de um discurso, você começa a definir o ser humano. E quando você define o ser humano, você define para esse ser humano o seu modo de vida. Olha, a sexualidade tem que ser assim, olha, o teu corpo tem que se portar de tal forma, olha, a tua força de trabalho tem que ser direcionada de tal maneira, e isso é um biopoder, como diria então Foucault, é um poder sobre a vida. Compreende? Então, ele vai, na década de 60 e 70, desenvolver essa investigação e ele vai apresentar, ele morre em 84, ele apresenta um pouquinho depois, ali no início da década de 80, uma ética muito interessante, que é, eu não vou ter tempo para me estender, né, sobre isso, mas é uma ética... e eu vou caminhando aqui para o final, que diz o seguinte: a ética de Foucault é uma ética de uma prática de si. É preciso praticar a si. Como é que é isso? Ele vai chamar isso de cuidado de si, pegando lá dos gregos antigos essa ideia. O cuidado de si é uma prática de si. Essa prática de si, de certa forma, é um criar a si próprio. Olha lá. É sair dessa sujeição do saber e do poder. É resistir a esse saber e poder. Como eu disse, né, que vai me sujeitar. Então, eu saio disso, eu resisto a isso. Veja só, e resistência aqui em Foucault não é reação, eu não estou reagindo ao poder. Porque qualquer reação ao poder será necessariamente uma ação dentro de um jogo de poder, entre o opressor e o oprimido. Então, quando eu reajo ao poder, eu me coloco dentro do jogo. E eu chamo isso comumente de resistência. O Foucault aqui está dizendo uma outra coisa, ele está apresentando um outro conceito de resistência. Resistência não é reagir ao poder do Estado, por exemplo. Eu resisto quando eu crio a mim mesmo e me desloco das forças do saber e do poder que me sujeitam. Mas como eu crio a mim mesmo? Eu preciso de uma liberdade. Olha só que interessante. Porque isso tem uma relação lá com Nietzsche, tem uma relação com Spinoza. O que significa isso? Significa que eu preciso me problematizar. São as palavras de Foucault. Como eu me problematizo? Eu preciso olhar o meu corpo, eu preciso olhar a minha sexualidade, eu preciso olhar os meus prazeres. Ele vai desenvolver, então, nessa última fase, né, uma história da sexualidade, tá? Essa história da sexualidade, ele começa a buscar lá na antiguidade dos gregos, ele vem tentando entender, assim que ele faz filosofia, ele vem tentando entender como é que essa sexualidade foi caminhando ao longo do tempo e tal, e ali, então, ele tem uma sacada que é, buscando lá os gregos, eu preciso, veja lá, eu preciso me tornar livre em relação as coisas que me aprisionam aqui em mim. Essas coisas me foram colocadas aqui por uma civilização. Eu vou aqui, uma pena não ter tempo para isso, mas eu vou aqui trazer uma ideia lá do Guattari, né, quando ele diz, né, que nós somos produtos de uma esteira de fabricação. O sujeito, ele é, eu estou falando aqui do eu, né? Esse sujeito, ele é um sujeito sujeitado dentro de uma esteira de fabricação, dentro de uma civilização, dentro de uma moral, diria Nietzsche, diria Spinoza. É a moral que nos forja, dirá Foucault. Há um saber e um poder de uma época que nos forja. Inclusive, certos desejos que eu carrego, desejos, vamos chamar assim, faltantes, né? Eu quero algo
porque eu sinto que esse algo, ao adquirir esse algo, me preencherá né, na minha falta, e por conta disso eu vou ao mercado comprar esse algo. Logo eu descubro que esse algo não serve para isso, daqui a pouco eu compro outra coisa, e aqui tem uma mola importante dentro da questão do capitalismo, né, do consumo. Tá? Então, o que o Foucault está nos apresentando é algo muito interessante, que é: eu preciso me problematizar no que diz respeito ao meu corpo, à minha sexualidade, a esses poderes e esses saberes sobre mim, para eu me descolar disso com uma certa liberdade, para eu cuidar dos meus prazeres. E cuidar dos meus prazeres, que ele vai chamar, né, quer dizer, pegando lá da Idade Média, os prazeres da carne, que quando se fala prazeres da carne, as pessoas já ficam, ai meu Deus, eu sei que aqui não, compreende? Mas as pessoas já ficam preocupadas, parece coisa do diabo, esse negócio de falar prazeres da carne, não sei o quê. Pois é porque nós colocamos a carne, nós colocamos o corpo como uma coisa inferior à alma. Isso é o platonismo. E esse é o pensamento espiritual, às vezes filosófico, no Ocidente. Então, a questão aqui não há, ele vai exatamente pegar isso dos gregos, aqui não há uma desvalorização da carne. Então, os prazeres da carne, eles deverão ser, então, observados e problematizados para que, veja lá, agora vocês vão me entender aqui, para que eu não seja escravo desses prazeres, para que eu não seja escravo, entre aspas, desses desejos, desses falsos desejos que aqui me foram colocados. Então, essa liberdade eu preciso produzir como um cuidado de mim, como uma produção de mim mesmo, para que eu possa fazer escolhas na minha vida de quais serão os meus encontros. Eu vou encerrando por aqui, porque a gente ainda tem aqui alguns minutos para talvez o Jairo me direcionar uma ou duas perguntas. Tá? O que eu talvez queira fechar com mais um minuto só aqui é dizer para vocês o seguinte: nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu não estou falando propriamente da questão da pandemia, não. Eu estou falando da questão do que envolve todo o nosso pensar sobre qual é o próximo passo que nós vamos dar em relação à natureza, em relação às nossas relações interpessoais e coisa e tal. Nós estamos num momento onde o mercado é o que vale mais do que a vida das pessoas. O mercado define os nossos passos, define os nossos sonhos, define, de certa forma, os nossos desejos. Eu acho que isso é algo que pesa sobre nós, e isso esvazia a vida, isso rebaixa a vida em nós, isso rebaixa a possibilidade de o que Nietzsche chamaria de uma vontade de potência ativa, né, de uma vida mais intensa. Então, eu acho que é um momento importante de estarmos pensando essas coisas todas, e volto aqui à minha fala inicial da importância desse simpósio para estarmos aqui conversando e pensando as coisas. Jairo. Professor, a gente não tem nem palavra. Eu acabei de escrever aqui no grupo, aqui, o Rodolfo está quebrando a cabeça do pessoal com Spinoza. Spinoza é fantástico, né? Não é à toa que tanto Freud quanto Lacan enfatizavam demais o Spinoza. O Lacan, então, no Seminário 11, onde ele fala sobre os 4 conceitos, onde ele fala sobre os 4 discursos, né? Talvez seja onde Lacan mais utilizou Spinoza. Professor, tem uma pergunta aqui que me enviaram que eu gostaria de lhe trazer. A questão do determinismo, né, que é o que fica bem claro o senhor trouxe aí a questão do Foucault,
Deleuze e Guattari, né, principalmente nessa tua última fala, que é uma crítica, inclusive, à psicanálise, né, o antiédipo de Deleuze e Guattari é uma crítica, né, não é uma antipsicanálise, mas é uma crítica à esquizoanálise, é uma crítica à psicanálise. E aí a pergunta é o seguinte, essa questão do determinismo que atravessa tanto os escritos de Spinoza e de Freud, é possível conceber, é possível pensar a liberdade sem interdito e sem resistências? É possível pensar a liberdade sem interditos e sem e resistência? Eu vou tentar responder da seguinte forma. O Nietzsche tem um conceito muito interessante que é o conceito de amor fati, amor pelo destino, amor pelos acontecimentos, pelo fato. A vida é como ela é. Né? E o Nietzsche tem uma ética a partir disso, que ele diz mais ou menos assim: se você passa pela vida e você olha para a tua vida e diz assim, eu viveria tudo de novo, né? Ou seja, como um eterno retorno do mesmo, eu quero novamente viver a minha vida. Então a sua vida foi vivida de forma intensa, você aproveitou a vida. Mas se você disser, eu não quero viver essa vida, eu não quero isso, eu não quero aquilo, ou por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo neste local, então tem algo aí que implica numa escolha. Talvez a gente não tenha essa liberdade. Então, na ética de Nietzsche, existe uma questão que a vida ela é assim. E isso não é uma aceitação passiva frente à vida, mas é uma aceitação no sentido ativo, ou seja, a vida ela é assim, ela tem, entre aspas, um destino. A natureza é dessa forma, nós somos assim. É preciso com que eu afirme a minha vida, eu afirme a natureza, eu afirme as coisas como elas são. E isso faz uma diferença entre eu estar passivo frente às coisas ou eu estar fazendo com que a minha vida faça valer alguma coisa. É valer para mim mesmo. Então, nesse sentido, a resistência, tanto em Nietzsche quanto em Foucault, a resistência não é resistir a algo, é embarcar na resistência da vida. A resistência na vida não é contra algo. A resistência na vida, eu estou aqui lá em Spinoza, é um conatus. A resistência da vida é uma perseverança na vida. A vida persevera, a vida quer ir adiante. E a resistência aqui, a partir de Foucault, a partir de Spinoza, talvez a gente possa pensar como embarcar no fluxo do vir a ser, embarcar no fluxo do porvir, como a criança que não resiste ao passado com ressentimento, com uma luta contra, mas se lança no porvir, né? Se lança no fluxo da própria vida, resistindo como? Criando a sua própria vida, criando para frente o que é de melhor para a sua vida. Acho que é isso aí que você está falando, é aquela frase do Nietzsche, né? Torna-te quem és. Torna-te quem és. Torna-te quem tu és. Já está aí. Como o caos que se perde nas bordas de si mesmo. Adoro essa frase de Nietzsche. Torna-te quem tu és. Isso. Então, essa questão de liberdade, né? Eu achei muito interessante quando você trouxe a questão do Matrix, né? E a gente pode traçar também um paralelo de Matrix com Freud na questão daquilo que se apresenta como o princípio do prazer e o princípio da realidade. Inclusive, nesse filme tem uma parte muito interessante do cara que está comendo bife, né? E aí ele pega e fala assim, eu sei que isso aqui é uma ilusão, mas eu vou preferir a ilusão do que a realidade. Nessa parte do Matrix tem isso. E tem essa questão que é muito interessante, porque você falou sobre essa posição do sujeito que escolheu ser servo, que é esse personagem no filme em que ele fala, eu quero voltar para a Matrix, eu não suporto a realidade, eu quero voltar para a ilusão.
E é muito interessante esse conceito, porque isso está Isso. presente no filme. Eu acho que isso tem a ver muito com a questão da prática clínica, quando a gente pensa, né, na questão da psicanálise, né, essa clínica como essa ideia do bisturi, né? Sim, sim. Que separa, que tira, e tal. O problema não é essa questão levantada, o problema é que o bisturi ele não extirpa só os demônios, ele extirpa também os anjos. Né? Quer dizer, a ilusão se desmancha e aí, veja só, essa que é a questão, eu acho que eu fecho com esse pensamento, essa que é a questão. Como não ficar amargurado, né, frente à vida, quando a gente se depara com um princípio da realidade inevitável, com um destino, porque isso tende a me levar para um amargor, né? A vida é só isso e tal. Não, é possível embarcar num caminho ativo. Essa que é a questão que o Nietzsche traz, essa é uma ética dessa esteira filosófica. É possível embarcar num caminho, num fluxo, aonde eu vivo de forma intensa a realidade como ela é. Porque só é amargurado com a realidade aquele que perdeu a ilusão e olha para a realidade como uma merda. Claro, lógico. A realidade é uma merda, então eu estou muito puto com essa realidade. E aí eu fico amargurado o resto da vida. Eu posso pensar coisa e tal, mas eu estou amargurado. Então, eu preciso... Aí entra o amor fati de Nietzsche. Eu preciso olhar para essa realidade e viajar, navegar, surfar essa realidade como algo que é a natureza como ela é. Compreende? E aí você encontra um Deus que sabe dançar. Essa realidade. Oi? Aí você consegue encontrar um Deus que sabe dançar. Perfeito, exatamente isso, Luan. É isso que o Nietzsche está falando, exatamente disso, né? Como é possível um Deus que não joga? Eu só acredito no Deus que sabe dançar, né? Então, sabe professor, dançar, jogar. Então dentro dessa questão fica claro, né, aquilo que o próprio Freud vai dizer na sua última entrevista, aos 84 anos de idade, ele vai dizer para o jornalista que ele foi um homem feliz, porque na vida dele nada foi fácil. Né? Ele diz assim, eu fui um homem muito feliz, porque na minha vida nada foi fácil. E é interessante você observar um homem que há 14 anos luta contra o câncer, que sai da sua terra exilado para a Inglaterra por ser judeu, né? E ao mesmo tempo esse homem, tomado por um câncer, expulso da sua terra, ele consegue dizer, eu sou um homem feliz porque na minha vida nada foi fácil. O que leva a entender, a partir daquilo que você disse, de Spinoza, trazendo Freud, trazendo Nietzsche, trazendo diversos pensadores, né, que o sujeito só se percebe livre a partir do momento em que ele tem alguma coisa contra o que lutar, alguma coisa a vencer, alguma coisa a superar, a adquirir, a transformar, e isso a partir do seu eu. A partir daquilo que é constituído enquanto indivíduo, né? Pois é, mas contra um determinante, contra um poder, contra o Estado. Pois mas o que eu estou dizendo aqui há uma outra possibilidade que assim não é a liberdade conquistada a partir da luta contra alguma coisa. Sim. É uma liberdade a partir do momento que eu me problematizo, no momento que eu trabalho internamente comigo. Esse trabalho ele não é fácil, os gregos antigos chamavam de encrateia. Esse trabalho agonístico, né? Ele é difícil, né? Para eu poder estar realmente me olhando e produzindo o porvir. Né? Não ficar preso ao ressentimento, poder virar a página, compreende? Eu estou lembrando, você trouxe a questão do Freud, aí, do câncer, do Freud. O Nietzsche, ele morre, eu acho que todos sabem disso, nos últimos 10 anos ele fica catatônico, ele morre de sífilis, né? Ele tem uma sífilis que vem desde garoto, corroendo todo o sistema nervoso dele, e os últimos 10 anos ele em cima da cama, a sífilis comeu todo o sistema nervoso dele.
dele. Mas os 10 últimos anos antes disso, né, na década de 80 que ele está produzindo, né, 1880, são 10 anos de muito sofrimento. Ele tem, às vezes, cegueira, ele tem dores incríveis, mas esses 10 últimos anos são anos que ele produz assim, textos extraordinários, inclusive o Zaratustra, que eu costumo brincar, brincando, mas falando sério, que Zaratustra daqui a 1000 anos ainda estará sendo comentado, compreende? Então, mesmo nesse sofrimento físico, por conta da sífilis, ele estava produzindo, ele estava escrevendo, e quando ele escreve Zaratustra, tem uma passagem do Zaratustra, que quando Zaratustra desce da montanha, e tem lá um sábio que pergunta para o Zaratustra, mas por que você está voltando? Achei que você ia ficar no seu exílio, meditando, coisa e tal, né? E você está voltando aqui, e o Zaratustra diz, eu estou voltando porque eu amo a humanidade, e eu venho ensinar à humanidade o além-homem. Então, Zaratustra, você vê, o Nietzsche está escrevendo isso no final da sua vida, com dores e coisa e tal, lutando contra a sífilis, que naquela época não tinha cura e coisa e tal, né? Pois bem, eu acho que me agrada muito, trazendo novamente aqui, e agora fechando realmente, eu estou aqui aberto para estar conversando, eu fico preocupado aí com a hora, mas o Jairo é que comanda isso aí. Trazendo aqui novamente a ideia lá do Matrix, das 2 pílulas que o Neo tem que tomar, né? E ele toma a pílula que ele vê a coisa como ela de fato é, quer dizer, a metáfora aqui dentro disso que nós estamos falando, a pílula que ele toma é a pílula que dá condições a ele de observar quais são as forças, os saberes, os poderes da sua época sobre si. E ele se distancia disso. Ou seja, ele adquire uma liberdade. Isso é duro, isso é difícil, porque encarar, olha aí a questão do princípio da realidade, encarar a realidade como ela é difícil. O problema, e eu penso que isso possa ser uma chave, quem entrega essa chave é o Nietzsche, o problema é que se eu olhar essa realidade como ela é, ou seja, eu me despi das minhas ilusões, né? Eu não estou aqui querendo colocar a questão do princípio do prazer e da realidade, eu não estou querendo colocar dessa forma, não. Eu só estou querendo dizer que se eu olho para a realidade como ela é, sem as ilusões, e essa realidade ela é dura, ela é difícil, e a vida ela é difícil, a vida é complicada, ela é dura, mas se eu olhar isso de forma ressentido, de forma... filiação galogênica e de filiação sociogênica, em busca de explicação. Desculpa, professor. Eu não consegui te ouvir. Eu acho que ela estava fazendo uma pergunta e aí embolou aqui e eu não consegui. O microfone ficou aberto mesmo. Tá. Então, quando você olha a realidade que é dura, que é difícil, ela é dura e difícil para mim porque eu fico ressentido. Eu fico lá como um bebezinho querendo que a realidade seja um paraíso, né? Querendo que seja a barriga de mamãe, né? Que seja a plenitude, a bem-aventurança. E aí a realidade não é essa. Esse é o princípio da realidade. A realidade não é essa. E aí, porque a realidade não é essa, eu fico ressentido, eu fico querendo o paraíso. E aí eu acho a realidade uma merda. Aí eu sou o camelo, eu fico carregando. Aí eu posso até não acreditar na transcendência, eu posso até não acreditar em Deus, eu posso até não acreditar em nada disso. Entendeu? Porque eu sou um leão. Mas eu nego, né, a vida em mim para ficar vivendo numa luta de embate. Eu não estou dizendo aqui que socialmente os embates e as lutas não precisam serem travadas. Socialmente nós precisamos travar essas lutas, sim. Essas bandeiras precisam ser levantadas. Mas nós podemos passar a vida inteira numa luta, reagindo ao poder e estarmos sendo capturados pelo próprio poder. É um jogo de poder e não há nenhuma liberdade nisso. Então a gente precisa lutar, mas a gente precisa também entender que essa luta pode ser, se nós não tivermos cuidado, uma subordinação, uma sujeição a certos jogos de poder.
Ou seja, eu quero o empoderamento para quê? Para me colocar no poder, não é isso? Ou seja, eu quero o poder do opressor sobre mim, porque agora eu sou oprimido, mas logo eu serei o opressor. Compreende? Por quê? Ah, não, mas eu tenho consciência, eu não vou oprimir ninguém. O jogo é esse. O jogo é esse. Precisam existir miseráveis na nossa sociedade, infelizmente, não estou dizendo que tenha que ter, eu sou contra isso. Mas é assim que a nossa sociedade neoliberal capitalista coloca a coisa. Preciso de um número de miseráveis para dizer para o trabalhador, olha, se você não fizer o jogo como a gente quer que seja feito, você vai acabar como um miserável, que não tem nem o que comer. Então, por favor, aceite as nossas regras, a nossa reforma trabalhista, porque isso é alguma coisa. Trabalhe ganhando menos, mas trabalhe, não seja como um miserável. Então, é uma falácia dentro de um sistema econômico capitalista dizer que vai se acabar com o desemprego. O desemprego ele é uma reserva necessária para o jogo de poder dentro de um sistema capitalista na relação com o trabalhador. Eu não disse antes que o trabalhador é o herdeiro da servidão e da escravidão? Então, essa é a questão. Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, porque isso aqui dá pano para manga. Eu quero dizer que a gente precisa pensar isso clinicamente. E uma coisa que eu compartilho muito aqui com o Jairo, a gente já conversou sobre isso, a clínica ela não se dá só dentro do consultório. O pensar clinicamente as questões patológicas, as questões da nossa civilização, do nosso tempo, do nosso sistema econômico, da questão da pobreza, da fome, da questão do poder, pensar clinicamente. E aqui eu estou colocando, veja lá, eu estou colocando na linha de frente dessa luta a psicanálise, a psicologia analítica, a esquizoanálise, seja o que for. Não é para ficar brigando teoricamente. Eu acho que as divergências teóricas elas são produtivas. Elas são produtivas. Por exemplo, como você disse há pouco, Jairo, a esquizoanálise de Deleuze e Guattari, você sabe que Guattari foi analisando de Lacan, sim. Se junta com Deleuze, que é um cara genial, e eles fazem uma esquizoanálise que é uma crítica à psicanálise. Eles não querem terminar com a psicanálise. Eles querem propor uma outra coisa. Então, claro, tem as brigas lá de Lacan com Deleuze sobre a questão do inconsciente real. O Lacan diz, não, eu falei primeiro o inconsciente real. O Deleuze diz, não, eu falei o inconsciente real. Essas brigas teóricas, elas são boas, elas são importantes, isso produz. Mas na questão social, e eu vou colocar melhor, na questão da vida, não importa isso, porque estamos no mesmo barco. E o mesmo barco aqui nós estamos todos em prol da vida. Nós todos aqui estamos querendo afirmar a vida, e afirmar a vida com liberdade de pensamento. Essa é que é a coisa. Perfeito, professor. Se deixar, professor, eu vou virar a noite aqui te ouvindo. Eu até passei aqui já alguns minutinhos. Porque se deixar, eu vou passar a noite te ouvindo, mestre. Você está perfeito nessas colocações todas. Isso me lembrou muito a fala do Rubem Alves, que ele traz a crítica, a tradução do Ubermensch, quando ele fala sobre a questão do super-homem, que super é uma coisa terminada, é uma coisa que já acabou, e ele fala do homem transbordante exatamente por conta disso. Uma coisa que transborda é uma coisa que nunca se acaba, né? E Nietzsche fala isso, né? O homem transbordante, não o super-homem, o homem transbordante, o homem que nunca acaba, o homem cheio de desejo pela vida, e é isso que você trouxe, Rodolfo. Essa coisa daquilo que vai dizer Nietzsche, né? Torna-te aquilo que tu és. Torna-te aquilo que tu és. E que melhor lugar para se descobrir aquilo que a gente é do que a clínica, do que o divã. Né? É no divã que a gente se descobre, que a gente se percebe. Né? E aí que eu acho muito bacana, né? Porque tanto o olhar do Jung quanto o olhar de Freud para o sujeito, não era o sujeito buscar a clínica porque está doente. Nunca foi esse o propósito da psicologia junguiana nem da psicologia analítica. A ideia é o sujeito buscar porque deseja se conhecer. Isso que eu acho fantástico. E tem uma fala do Jung que eu gosto muito, inclusive eu repito muito nas aulas, né? Quando ele diz assim, só os médicos doentes é que têm capacidade de curar.
Eu gosto muito disso, dessa ideia do sujeito tornar-se aquilo que é, inclusive aceitando as suas falhas, inclusive aceitando as suas dificuldades, inclusive aceitando-se. Rodolfo, eu não tenho palavras, tá? Aqui a galera aqui está falando, tem gente aqui dizendo por mais palestras assim na vida, né? Eu vi gente que estava fazendo crochê, tricô e parou o tricô porque a coisa estava ficando boa demais. E aí parou, porque falou, opa, peraí, deixa eu parar isso aqui. Então, assim, tem a Mariana que estava aí, a Mariana está no hospital, está trabalhando lá em Parnaíba, está no hospital e estava cercado de gente te ouvindo. Tava aí, ela trouxe, parou o hospital inteiro para te ouvir. Então, a gente está com gente do Brasil inteiro aqui. Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Amanhã a gente retorna às 10 horas da manhã com uma nova mesa, que é Gênero dos Estereótipos à Subjetivação, com dois psicanalistas fantásticos, um do Belém do Pará e o outro do Piauí, que vão estar falando sobre esse tema. Rodolfo? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Na próxima vez eu prometo tocar a guitarra. Então, pensei que ia rolar um Engenheiros da Havaí, rapaz. Pensei que ia rolar um rock. A gente toca fogo com rock and roll. Um abraço e muito obrigado a todos. Tá? Muito obrigada.